Conheçam um pouco da história de alguns componentes da chapa unidos por uma categoria mais forte e independente. Chapa 02. Candidato a presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás, Felisberto Rodrigues Tavares. Foi presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2013. Foi diretor parlamentar de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2019. Em 2006, houve eleição para os cargos do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás e Felisberto Tavares compôs uma chapa para a diretoria executiva. Muitos eram os objetivos de Tavares. Além das reformas que pretendia fazer na organização administrativa e estatutária, ele não abria mão, de forma alguma, da construção da sede própria do sindicato. A eleição foi vencida pela chapa encabeçada por Tavares, que assumiu com grande entusiasmo para realizações de mudanças importantes. Encaminhada a obra da nova sede do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás, os trabalhos voltaram-se para uma regulamentação que pudesse possibilitar uma administração com eficiência e principalmente, com transparência. O mais importante então era fazer uma reforma no Estatuto, o qual continha normas inadmissíveis para uma boa administração. As principais mudanças foram: primeira, separação do Conselho Fiscal da diretoria executiva. Assim, na próxima eleição as chapas para candidatos ao Conselho Fiscal e diretoria executiva seriam autônomas. Por incrível que pareça, antes, o Conselho Fiscal fazia parte da diretoria executiva. Na prática, a diretoria executiva fiscalizava as contas da diretoria executiva. Segunda, limitação de no máximo 2 mandatos consecutivos para cargos na presidência e na diretoria financeira. Terceira, obrigatoriedade de a diretoria financeira, mesmo antes da feitura do balancete, informar por meio de demonstrativos financeiros as receitas e despesas do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás, em até 20 dias após o último dia do mês anterior. Quarta, nomeação da comissão eleitoral por meio de Assembleia Geral Extraordinária. Antes o presidente da comissão eleitoral e os demais integrantes da comissão eleitoral eram nomeados pelo presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás. Isso poderia interferir de forma negativa no processo eleitoral. Quinta, possibilidade de assembleia por videoconferência para filiados que não pudessem comparecer presencialmente. Isso numa época quando ainda não havia smartphones, muito menos redes sociais. Além dessas mudanças, muitas outras foram feitas visando sempre maior transparência e efetividade na condução do sindicato. Mesmo dando prioridade para a construção da sede administrativa, o presidente Tavares sempre enfatizou que os momentos de confraternização entre os filiados e familiares deveriam continuar. Foi oferecido ao presidente Tavares, pelo prefeito de São Miguel do Araguaia na época, um lote no distrito de Luiz Alves, às margens do rio Araguaia, para a construção de uma sede campestre para os filiados do sindicato. Ao final do mandato daquela diretoria, o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás entrou numa nova fase. A nova sede havia sido construída, possibilitando melhores condições de trabalho aos representantes e aos filiados, e o novo estatuto deu maior transparência e eficácia na condução do sindicato. No segundo mandato de Felisberto Tavares, a primeira ação da diretoria foi mobiliar a nova sede administrativa do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás. Em meados do segundo mandato foi iniciada a obra da pousada Recreio da Família, no distrito de Luiz Alves. Algum tempo depois do sucessor de Felisberto Tavares, Renato Borges Dias, assumir, a obra da pousada foi concluída, com a preciosa ajuda de nossos mestres Arnaldo Lopes Coelho, Almiro Souza e José Valdez, a quem devemos nossa eterna gratidão. No início de 2014, a pousada foi inaugurada sendo incumbidos pelo então presidente, Renato Dias, que não pôde comparecer, que Felisberto Tavares, Paulo Afonso e Luz Dalma organizassem o evento, o qual foi um sucesso, levando para aquele distrito de São Miguel do Araguaia mais de 250 pessoas, entre filiados e seus familiares. Mas talvez o maior legado que Felisberto Tavares deixou como representante sindical foi seu exemplo de liderança na luta em defesa da categoria, seja na linha de frente ou nos bastidores da política. Essa é apenas uma síntese da história de um policial rodoviário federal que dedica sua vida em prol da PRF e da valorização da categoria desde seu ingresso na instituição, em 1994.
sempre atendendo às convocações do sistema sindical muito antes mesmo de ser um representante classista. Junto com o candidato a vice-presidente, Rodrigo Cardoso, um jovem atuante competente, com apoio de todos os demais diretores candidatos, podem fazer muito pela nossa categoria. Pense nisso!